Olá, estamos começando mais um Ecologia e Meio Ambiente. O programa é produzido pelo Fórum Local da Agenda 21 de Passo Fundo em parceria com a TV Câmara e a Câmara Municipal de Vereadores, viabilizado pelo Educomunicação, um programa de educação ambiental que acontece nos veículos de comunicação aqui da cidade para contribuir com a preservação e melhorias no meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Os espectadores estão convidados para nos auxiliar a construir as pautas que passam nos meios de comunicação, seja deste programa da TV Câmara ou no programa que acontece na Rádio Planalto todas as quintas-feiras às 16 horas da tarde. Portanto, seja um colaborador da construção de melhorias para o meio ambiente. Você pode colaborar toda última terça-feira de cada mês lá na Sala Futura, que fica situada no Grupo Sentinela dos Pampas, o GESP, na Avenida Brasil, número 758, no centro. Você também pode enviar as suas sugestões de pauta para o e-mail da Agenda 21 passofundo@gmail.com ou pelo telefone 3601 1150. O tema do nosso programa de hoje é voltado aos resíduos sólidos urbanos, os avanços e os desafios para o desenvolvimento sustentável. E para a gente conversar sobre isso, eu estou aqui com o sociólogo, professor Dr. Ari Rocha, que desenvolveu uma pesquisa com os grupos de catadores aqui da nossa cidade para saber mais como funciona a sua dinâmica de trabalho. Boa noite, Ari, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, é um prazer estar aqui. Para quem não lembra, o último dia 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E neste ano, a Índia foi o país escolhido pela ONU para sediar as principais atividades que visam o desenvolvimento sustentável. Neste ano, a organização escolheu como tema das ações Acabe com a poluição plástica, que é uma forma de chamar a atenção do governo e da população para o consumo excessivo de produtos plásticos. Ao longo da última década, a humanidade produziu mais plástico do que em todo o século passado. Por ano, são consumidas entre 500 bilhões e 1 trilhão de sacolas plásticas em todo o planeta. E a cada minuto são compradas cerca de 1 milhão de garrafas plásticas. Metade do plástico consumido pelos humanos é de uso único. E anualmente, pelo menos 8 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos. É como se a cada minuto despejássemos um caminhão inteiro de lixo plástico. O material representa atualmente 10% de todos os resíduos gerados pelo homem. O governo da Índia irá liderar as celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente, também porque a Índia já tem uma das mais altas taxas de reciclagem do mundo. E o objetivo dos eventos é despertar o interesse e a mobilização da população. Com isso, a nação asiática busca, por meio de vários mutirões e outras atividades, dar exemplos para todo mundo de como acabar com a poluição plástica. Na América Latina e no Caribe, a capital regional escolhida para as celebrações foi o Peru, que é um dos primeiros países a participar da campanha Mares Limpos da ONU, que busca reduzir drasticamente a poluição plástica nos oceanos. E no Brasil, a discussão sobre a poluição vem avançando devido a esforços do governo e de outros atores da nossa sociedade, incluindo a ONU Meio Ambiente Brasil, campanhas para o consumo consciente de sacolas plásticas, a assinatura do Acordo Setorial de Logística Reversa de Embalagens e agora o processo de elaboração do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar cria um ambiente institucional necessário para avançar neste debate fundamental com a sociedade brasileira. Neste sentido, foi instituído em 1972 o Dia Mundial do Meio Ambiente, que tornou-se uma plataforma global para a conscientização pública sobre as questões ambientais.
na avaliação das Nações Unidas, a data é uma oportunidade para que todos nós nos engajemos ativamente na proteção da natureza. E para debater este tema, que é muito importante para o desenvolvimento sustentável, está conosco o sociólogo, professor e doutor Ari Rocha. Ari, o senhor desenvolveu uma pesquisa com os grupos de catadores aqui de Passo Fundo, que são responsáveis muitas vezes por tirar do que as pessoas jogam no lixo materiais que podem ser reaproveitados, incluindo o plástico. Eu queria que o senhor comentasse mais sobre a sua pesquisa e o que foi possível descobrir através dela. Ok, Andressa. A minha pesquisa faz parte, né, do meu doutorado em Ciências Sociais na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no PPG em Ciências Sociais. E eu desenvolvi, né, a minha reflexão, a pesquisa empírica na cidade de Passo Fundo, entrevistando pela cidade 120 catadores, né, que trabalham individualmente ou com a família em diversos bairros, enfim, e estive em algumas associações, né. O objetivo da pesquisa foi tentar entender um pouco as lógicas sociais, a dinâmica, né, de determinados grupos ou de indivíduos, buscando perceber, né, compreender um pouco as suas rotinas, as suas formas de expressão, a sua qualificação para esse trabalho, enfim, e de certa forma poder entender as trajetórias, né, de cada um no seu desenvolvimento presente no trabalho da catação ou pregresso, né? Ou seja, o que levou, né, ele vir, né, de certo modo, executar essa atividade. Identificamos nesse sentido que os catadores são sujeitos, né, atores sociais muito dinâmicos na sociedade. Executam a catação, saem da catação, multiplicam várias formas de trabalho, percorrendo, né, as ruas e desenvolvendo estratégias, né, de sobrevivência, estratégias econômicas, sociais e até políticas no desenvolvimento desse trabalho, né. Então podemos entender, né, e essa é a base da minha tese, né, os resultados, né, mais abrangentes que conseguimos, foi entender o catador como um sujeito bastante heterogêneo na sua ação pela cidade, na sua execução de tarefas, né? Não entender exclusivamente o catador como um sujeito precarizado, né, como costumamos, né, muitas vezes qualificar. Um sujeito precarizado, doente, marginal, né? Mas é um sujeito que tem atributos, que pensa a sua relação com a cidade, pensa a sua relação com o mundo e executa da melhor forma possível, a partir dos seus instrumentos de trabalho, né, a catação, né, e o seu trabalho também não se resume à catação, mas a outros tipos de trabalho que ele vem por hora executar, né, ou enfim, né, trabalhos manuais, inclusive trabalhos formais em algumas fábricas, né, e ele alguns dividem, né, o seu tempo na execução da catação e outras tarefas, né? Embora a gente saiba que existe aqueles mais, né, que usam o seu tempo integral mais a catação, né, a partir do seu potencial de trabalho, enfim, né? É isso um pouco a base do meu estudo, né, buscando entender, enfim, a dinâmica desses atores tão importantes numa sociedade, né, de consumo como a nossa, né, como tu referendou, né, uma sociedade que consome e descarta material, né. Bom, a ONU já, né, nos alerta, né, e diversos organismos e instituições, né, públicos ou privados nos alertam, né, do grande derrame de materiais na cidade a partir
de um consumo desenfreado e do modelo econômico que a gente mantém na sociedade, de alta produção, alto consumo, alto descarte, né? E já alguns estudiosos nesse sentido preveem um colapso muito grande, né? De plásticos. Nós temos, como tu te referendou, 8 milhões de plásticos jogados ao mar, né, por ano, né? Isso aí é um caminhão por minuto, né, de material. E nesse sentido, a centralidade desses atores sociais que trabalham na cidade cada vez mais tem relevância para explicar, para entender, né? E de certa forma para diminuir tanto o rejeito, né, que são jogados em matas, em rios, né, em terrenos baldios pela cidade. Hoje já não se fala mais em lixo, né, mas em resíduos que podem ser reaproveitados. Os catadores são indivíduos, como o senhor falou, que por vezes são diminuídos a simples atividade que eles fazem, mas ao mesmo tempo eles exercem uma função muito importante para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Eu queria que o senhor comentasse se nessa pesquisa também foi possível descobrir quais são as dificuldades que eles enfrentam e principalmente como a população enxerga essa atividade. Certo. Não, eu entrevistando na rua, eu saí na rua, né? Uma primeira etapa da minha pesquisa foi identificar catadores nos diferentes setores da cidade. Eu fui em todos os setores, não em todos os bairros. A cidade está dividida em 22 setores, né? Então eu fui em diferentes setores, conversei com alguns que encontrava aleatoriamente na rua. E essa era a proposta da pesquisa, sair de casa e ir ao encontro desses sujeitos, né? O que me engrandeceu muito, assim, em termos de aprendizado, de observação, né? De modelos de vida que muitas vezes a gente observa, mas não se detém muito a entender, né? E faz algumas vezes julgamentos de valores sem perceber um pouco da essência, né, e da disponibilidade que esse sujeito tem para executar esse trabalho. Foi 120, né, que eu apliquei um questionário socioeconômico e desses 120 escolhi 22 para me conceder entrevistas em profundidade. Né? Daí eu fui na casa de alguns ou nas associações os quais eles trabalham, enfim, e fiz entrevistas. As dificuldades são muito variadas, né? Depende muito da forma, da dinâmica, né, que esse catador implementa pela cidade. Mas, grosso modo, os catadores enfrentam realmente, né, uma dificuldade de trabalho no tempo, no trânsito, né, dentro dessa dimensão né, louca que nós vivemos, da pressa no trânsito, enfim, de manusear materiais cortantes, contaminantes na cidade. Esse é um aspecto de saúde pública, né, na verdade. Mas, de qualquer forma, esses sujeitos também estabelecem relações com a população, né? Dinamizam as suas relações, que são comunitárias, num certo momento, familiares, mas estão em contato com a população. Estrategicamente condicionam o seu trabalho, angariando alguns recursos no espaço urbano, conseguindo outros aportes de trabalho, materiais, comida, enfim, ganhos extras, né, que muitas vezes são importantes para a manutenção, né, das necessidades de alguns trabalhadores, os quais fazem, né, eles se integrarem à sociedade, buscando a melhor forma possível, né, de estabelecer contato com a população, embora em muitos casos também sofram muita violência da população que não entende, na verdade, esse trabalho que é muito importante e que é feito voluntariamente pelos catadores, com pouca ajuda do setor público, né? Que trabalha muito mais focado e tenta
regular os trabalhos mais nas associações de trabalho da cidade, que são 4, basicamente, né? E a prefeitura estabelece um contato muito grande com essas cooperativas. Mas os trabalhadores da rua, de certa forma, aqueles individuais, estão muito à margem, né, de políticas públicas que eles possam acessar com maior frequência, né, e de certa forma regrar um pouco a sua atividade e conduzir de uma melhor forma possível esse trabalho, né? Certo, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em breve com o programa Ecologia e Meio Ambiente, que hoje tem como tema a questão dos resíduos sólidos aqui em Passo Fundo. Voltamos então com o programa Ecologia e Meio Ambiente, que nesta noite aborda a questão dos resíduos sólidos em Passo Fundo. E para falar sobre o tema, nós estamos aqui com o sociólogo, professor e doutor Ari Rocha. A gente falava antes sobre a pesquisa desenvolvida por Ari junto aos catadores e às associações de reciclagem aqui em Passo Fundo. Ari, continuando com o nosso assunto, o senhor falou em políticas públicas, mas a gente também sabe que a população deve transformar a cultura que a gente vivencia hoje, que é a de não separar o lixo, o que acaba prejudicando diretamente o catador e o pessoal que está disposto a fazer o trabalho de reciclagem. Pois é, essa é uma questão fundamental, né? E espero que nos próximos anos se implemente a coleta seletiva, né, solidária em Passo Fundo, né? Eu acho primordial se pensar nos rejeitos, né, e de condicioná-los de uma forma adequada, né, para quem trabalha com isso e para quem executa esse trabalho, essa tarefa de suma importância. Os catadores que perpassam, né, determinados locais encontram, né, em grande parte o lixo muito misturado, né, e enfim, né, e com difícil possibilidade de manuseá-lo. Mesmo que o caminhão do lixo aqui na cidade ele não faça a separação, seria importante, né, a população colaborar fazendo a coleta seletiva na sua residência, porque mesmo o caminhão compactador, né, o caminhão que busca o lixo, misture esse lixo, lá na ponta, muitas vezes, nas cooperativas de reciclagem, particularmente a Recibela, que recebe um montante de material substantivo, né, dos caminhões de coleta domiciliar, eles podem, né, de uma forma mais rápida, mais dinâmica, né, mais segura, manusear, né, os materiais que são selecionados nas casas das pessoas, né? Então essa é uma vantagem. Mesmo que no caminhão esteja misturado, há uma possibilidade maior e de uma maior rapidez, né, de reciclar esses materiais que são descartados pela população. E isso também foi possível ver através da sua pesquisa. Eu queria Sim. que o senhor descrevesse como funcionam as associações aqui de Passo Fundo, até para que as pessoas conheçam um pouco mais o trabalho, porque às vezes a gente fala em associações e parece que o assunto fica um pouco distante das pessoas. São basicamente 4 associações, cada uma com o seu regramento, a sua história, né, com pessoas nas suas lideranças que já têm uma história de reciclagem aqui na cidade, né? A AMA, né, a COAMA, Cooperativa Amigos do Meio Ambiente, a Recibela, que é a que recebe mais resíduos dos caminhões, é na usina de reciclagem da cidade, onde os caminhões deixam material, passa por uma esteira de trabalho, de reciclagem, e o restante, aquilo que deve ser descartado, material que não tenha
a condição de ser reutilizado, vai para um caminhão baú, um caminhão grande, e se leva esse material para Minas do Leão, né, para ser descartado na cidade. E depois tem outras duas cooperativas também, né, que muito em função do seu trabalho, a Arevi, né, ela está sendo montada agora, tem um grupo ingressando nela, e outra cooperativa, agora me esqueci o nome, mas enfim, ela nos dinamiza, né, e nos ajuda a perceber, né, um pouco da condição do lixo que chega até elas, né, como uma forma de resíduo, e que é descartado, é selecionado, melhor dizendo, por esses catadores que lá trabalham, que são em termos do montante de catadores que trabalham associativamente, em torno de 80 catadores, né? A maioria dos catadores da cidade de Passo Fundo trabalha de forma individual nas ruas ou nos seus próprios domicílios, né? Reciclando e agrupando esse material, né? Certo. Através do seu estudo e de todo o conhecimento que o senhor tem nessa questão, é possível apontar os principais desafios para a solução dos nossos resíduos sólidos? Olha, os desafios são algo que deve ser visto, integrado por toda a população, né? A população, o poder público, são todos responsáveis pelos resíduos, né? E eu acho que não se pode deixar a responsabilidade, né, a um segmento da população ou do poder público. Todos nós somos responsáveis e devemos, né, perceber isso dentro de uma lógica de consumo também responsável, né? Gerar menos materiais também é fundamental, né? Perceber aquilo que está sendo consumido e descartado como uma possibilidade também de organizar, né? De se entender um pouco mais e de forma mais responsável, né? Os problemas ambientais que nos afetam, né? Essa é uma questão fundamental e de fundo, né? Entender a própria dinâmica econômica, o porquê eu consumo determinadas coisas. Muitas vezes a gente trabalha tanto para consumir algo que não precisa, né? Para comprar algo que não precisa. Então é importante também a gente fazer uma autoanálise, tentar perceber o que consumimos e como descartamos. E, de certa forma, valorizar o trabalho de um segmento da população que muitas vezes vem do interior ou né, vivem em uma condição de vulnerabilidade social e tem na catação uma possibilidade de trabalho digno, uma possibilidade de trabalho que seja condizente às suas relações, à sua dinâmica de vida, né? Isso é fundamental. Não quero dizer com isso que todos os catadores poderíamos definir como sujeitos precários, marginais. Muito pelo contrário, são pessoas muito abnegadas, muitas vezes, trabalhadoras que buscam, né, nesta profissão se inserir, se ajustar, né, num determinado espaço social, né, entrando para a catação muitas vezes, né, e dizia uma das minhas entrevistadas num determinado momento, né, que ela faz a catação para cuidar dos filhos, né, porque quando ela trabalhava em outro segmento, né, de atividade, ela não tinha condições de dar atenção aos filhos. Essa é uma realidade da nossa sociedade, né? Onde deixar as nossas crianças, por exemplo. Isso está tudo relacionado ao próprio trabalho dos pais. E a catação, muitas vezes, é um salvaguarda, né,
para a própria dinâmica da família, organização da família, de cuidado dos filhos, né? Ela me dizia, num determinado momento da minha entrevista com essa catadora, que nunca ia na reunião de pais dos filhos na escola. Com a catação, ela tem a possibilidade de frequentar a escola dos filhos a qualquer momento, né? Então, aí você vê, né, o quanto é importante esse trabalho, não só por questões econômicas. Claro que as questões econômicas são fundamentais, né? A pessoa tem que gerir e se manter, né, e ordenar a sua condição econômica, né, e a sua manutenção de vida e da sua família. Mas a catação muitas vezes também serve como um abrigo de possíveis relações que a pessoa busca estabelecer com a sociedade mais emergente, mas também com o regramento da família, com o cuidado dos filhos, né? Porque é um trabalho que dá, de certa forma, alguma liberdade, né, para determinados indivíduos de trafegar e buscar a sua condição e sustentabilidade econômica, né? Por incrível que pareça. Então, é possível que essas pessoas encontrem uma vida digna por meio da catação? Ela é uma atividade, economicamente falando, proveitosa? É uma atividade muito viável, depende muito da organização, dos instrumentos que cada um estabelece, né? Mas ela sim, ela movimenta uma economia importante na cidade de pessoas que muitas vezes não consegue trabalho informal ou consegue trabalho formal e tem uma segunda renda com a catação. Daí você pode perceber que o catador é um sujeito bastante heterogêneo, ele sai, entra na catação, né, um sujeito bastante dinâmico, e ela sim, ela gera, né, um aporte, né, substantivo a algumas famílias. Alguns catadores individuais recebem mais com a catação do que se estivesse trabalhando em uma atividade formal remunerada, por exemplo, né? Tem aqueles que se especializam efetivamente na catação, não como uma forma de segunda renda, mas investem nesse trabalho, que ganham muito mais, e muito mais mesmo, talvez até o dobro, muitas vezes, do trabalho antigo que tinha, como empregada doméstica, ou, enfim, outro trabalho na construção civil, né? A catação pode remunerar, né, na medida em que você investe nesse trabalho, mais do que uma outra profissão. Embora seja necessário, para tornar esse trabalho mais fácil, mais seguro, intervenção do poder público, no sentido de não regrar as pessoas e engessar as pessoas nesse trabalho, mas lhes dar liberdade para executar um trabalho importante de uma forma melhor, de uma forma mais segura, né? Nesse sentido, as políticas públicas devem perceber esse sujeito dentro da sua dinâmica, da sua complexidade realmente, para induzir políticas que realmente os favoreçam no seu trabalho, não os distinguam de uma forma marginal, né? Enfim, mas como trabalhadores realmente centrais na condição de uma economia viável e ambientalmente sustentável. E nas ruas foi possível perceber quais são as principais demandas dos catadores, o que eles acham que talvez o poder público pudesse viabilizar para melhorar o trabalho deles? São muitas questões importantes, né? Num certo sentido, eles buscam a sua liberdade de trabalho, se preocupam muito com determinados regramentos, né? Por exemplo, alguns catadores utilizam culturalmente, né, o cavalo, a carroça, né? E muitos se preocupam realmente da proibição, né, do uso de cavalos, animais de tração, enfim,
E essa é uma questão bastante complicada, né? Que a gente tem que tentar entender e buscar saídas, né? Para um regramento melhor, né? E possibilitar esse trabalhador desenvolver a sua atividade, né? A partir dos seus valores, da sua condição. Não quero dizer que necessite tirar o cavalo, né, do catador ou deixá-lo, né? Isso eu acho que as políticas públicas devem dialogar com esses sujeitos, né, buscando, né, de certa forma, estabelecer uma convivência, um diálogo e os possibilite, né, a possibilidade de formar, né, um conjunto de ações, né, que ele se identifica, né, nesse trabalho, né. Me chama a atenção realmente esse trabalho de tração animal, assim. Outras questões também são a violência no trânsito, né? Eu acho que há uma necessidade do poder público trabalhar com algumas políticas de educação no trânsito, buscando entender esse sujeito, talvez, né, estabelecendo uma forma de educação e de diálogo, seja com os catadores, seja com a população de uma forma geral, né, para que essa relação entre catadores e pedestres e o pessoal com carro, né, tenha uma melhor relação na cidade, enfim, e cada um perceba o espaço do outro, as necessidades do outro, né, para a cidade possibilitar, né, uma melhor condição de trafegabilidade, de interesses, enfim, voltados ao uso das vias públicas, né, nas trajetórias de cada um, né. Ari, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no programa. Tenho certeza que o nosso diálogo deixa duas reflexões muito importantes para as pessoas, que são voltadas tanto aos indivíduos catadores quanto os resíduos sólidos, né? Sim. Uhum. E para finalizar o programa, nós queremos agradecer a companhia de vocês, telespectadores, e convidá-los para auxiliar na construção de pautas para o Ecologia e Meio Ambiente. Lembrando que você pode enviar as suas dicas para o e-mail agenda21passofundo@gmail.com. Um abraço e até a semana que vem!